Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadiotto. Estamos de volta com as análises de futebol aqui no canal, trazendo para vocês as minhas análises para o Brasileirão 2025. Estamos aqui na 34ª rodada do campeonato, onde a gente tem nessa quinta-feira vários jogos aí que podem mexer na parte de cima e na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então sobre esses jogos aqui nesse vídeo de hoje. Lembrando sempre, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para dar essa moral aqui pra gente. Ativa o sininho para receber as notificações. Sempre que chegar um vídeo novo você recebe em primeira mão. E é claro, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso conteúdo aqui no canal, maravilha? Bom, vamos lá, começando a falar então dos jogos dessa quinta-feira. Temos aqui às 16 horas, aliás, exatamente às 16 horas, né, Juventude e Cruzeiro. Amanhã a gente tem feriado no Brasil aí e às 16 horas Juventude e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro lá em Caxias do Sul. Mesmo fora de casa, o Cruzeiro é favorito em relação às odds aqui, porque a gente tem o Cruzeiro na terceira colocação do campeonato, né, com 64 pontos. Nesse momento agora está jogando o Palmeiras, que é o vice-líder, está com 69, Flamengo com 71 joga logo em seguida. Então a gente tem aqui um jogo onde o Cruzeiro, fazendo pontuação, pode seguir colado aqui nesse pelotão de cima, aqui no Campeonato Cruzeiro, que tem um jogo a menos do que o Palmeiras que está jogando agora, né? Então já está contabilizando esse jogo aqui da equipe do Palmeiras, né? E o Cruzeiro vai entrar a campo então contra o Juventude, que está lá na 18ª colocação com 32 pontos. Mesmo vencendo o seu jogo, o Juventude não faz pontuação suficiente para ultrapassar o Vitória. O Vitória nesse momento empata, o seu jogo vai a 36. Se perder fica com 35. Mesmo assim o Juventude não consegue ultrapassar o Vitória, portanto seguirá no Z4 mesmo em caso de vitória contra o Cruzeiro aqui. O que a gente tem de interessante aqui é o bom desempenho do Juventude nas últimas partidas. Se a gente pegar aqui o retrospecto recente da equipe gaúcha, nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 derrotas, sendo que essas 3 vitórias foram dentro da sua própria casa, né? Aliás, essa última foi fora de casa, venceu o Vasco da Gama lá em São Januário, anteriormente havia vencido o Sport Recife, também fora de casa, né? Então foram 2 vitórias fora de casa, e a outra vitória foi contra o Bragantino no seu próprio estádio, em Caxias do Sul, onde enfrentará a equipe do Cruzeiro nesse confronto, né? Pegando aqui um pouco das escalações, a gente pode ver aqui que o Cruzeiro terá aqui os seus jogadores titulares aqui com algumas ausências importantes, caso do Matheus Pereira, que não começa como titular, está suspenso por cartão. O Arroio também está fora por cartão e o Christian está fora por cartão, assim como o Wallace, volante, também está fora por cartão, porém o Wallace não vinha sendo volante titular nesse time, né? Agora, o Arroio, o Christian e o Matheus Pereira, sim, titulares que estarão ausentes aqui nessa equipe do Cruzeiro. Também não terá jogadores aqui por lesão o Janderson, o Wanderson, o Fagner e o Matheus Henrique, são os principais jogadores aqui que desfalcam a equipe do Cruzeiro por lesão. Do lado do Juventude, não teremos aqui à disposição do time de Caxias o centroavante Gilberto, que está lesionado, o Rodrigo Santa suspenso por cartão, Kaique e o Emerson Galego estão fora por lesão, assim como o Natan. Então também tem alguns desfalques importantes aí, o técnico Thiago Carpini para escalar a equipe do Juventude, que vai a campo nesse confronto, que terá aí como trio ofensivo o Rafael Bilu, o Talhari e o Nenê, camisa 10 aqui, o articulador do time, joga num 3-4-1-2, essa é a formação da equipe do Juventude. O que a gente pode esperar aqui nesse jogo? O Juventude saindo mais, dando mais espaço, tendo que buscar, tendo que propor um pouco mais o jogo. A gente sabe que é uma equipe que ao longo da temporada toda mostrou muita fragilidade defensiva, embora tenha melhorado um pouco nos últimos jogos. Não dá aí tanto indício de que vai conseguir passar um jogo sem sofrer gols, tá? Então, aqui já me chama alguma atenção para 2 mercados especificamente, tá? A Panther, o ambas marcam, para mim, pode ser interessante. O mercado de ambas marcam, sim, tá pagando acima de 1,90, que é uma odd que eu acho bacana para esse mercado.
e também o mercado de lei à equipe do Juventude, ou seja, trabalharmos a possibilidade aqui do Cruzeiro não perder esse jogo fora de casa, tá? Então, lei ao Juventude significa vitória do Cruzeiro ou empate nesse jogo, então essa é a minha sugestão para essa partida. Na sequência a gente tem Bahia e Fortaleza, né? O grande clássico baiano também no mesmo, o clássico nordestino, aliás, né? Fortaleza do Ceará contra o Bahia. Jogo às 18 horas, né? Então esse jogo aqui, a gente também tem duas equipes num cenário parecido com Juventude e Cruzeiro, sendo que o Bahia está na 5ª colocação, se não me engano aqui, né? Vamos ver. O Bahia está na 6ª colocação. Botafogo já jogou e venceu ontem à noite, né? E hoje a gente tem aqui o Bahia, aliás, nessa quinta-feira a gente tem o Bahia enfrentando o Fortaleza. Fortaleza que está na vice-lanterna do campeonato com 31 pontos. Vem aqui de 4 empates consecutivos aqui, o que também apresenta aí uma melhora na qualidade de jogo da equipe do Fortaleza, que vinha de uma sequência grande de derrotas e agora consegue pelo menos não perder os seus jogos, né? Tá numa situação muito complicada, com 31 pontos ainda já muito próximo aí de não conseguir escapar do rebaixamento nessa edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time do Crespo vem conseguindo sim evoluir dentro do campeonato, se não o suficiente para conseguir escapar dessa situação complicada, mas para fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro aqui bem honrosa e ainda acreditando, enquanto não estiver matematicamente rebaixado aqui, obviamente, a equipe do Fortaleza acredita, né, que pode sair dessa situação. E para esse jogo contra o Bahia, muito provavelmente a equipe do Fortaleza vai ter bastante apoio da sua torcida, que se desloca também até Salvador para acompanhar o time nesse confronto. Vai enfrentar o Bahia, que tem a motivação de tentar buscar uma vaga direta na próxima Libertadores da América, né, uma vaga diretamente para a fase de grupos, né? Dependendo, obviamente, da final da Copa do Brasil e da final da Libertadores, podem abrir mais vagas aqui no Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia se mantendo nesse G6, ele meio que garante aí a possibilidade de uma vaga direta para Libertadores. O ideal era ficar até aqui no G5 para daí sim garantir, porque Palmeiras ou Flamengo serão campeão da Libertadores, então abrirá mais uma vaga aqui e o Bahia pode estar nesse G5 aqui, né? Tá com 53, vencendo passaria o Botafogo, né? Iria a 56, voltando para a 5ª colocação. Então, o Bahia dentro da sua casa aqui é favorito com odd de 1,46. Eu não gosto tanto dessa odd do Bahia, embora vai enfrentar um time lá da zona de rebaixamento, né? E dentro de casa o Bahia tenha muita força, mas por ser um clássico local aqui do Nordeste, existe a possibilidade de a gente ver um jogo bem mais equilibrado, tá? O Bahia não contará com Gabriel Xavier, com o Gilberto, que estão os dois lesionados, né? E o Michel Araújo, que está suspenso aqui por cartão amarelo. Do lado do Fortaleza, os desfalques, a lista é um pouco mais longa, né? Emanuel Martins está fora, o Marinho está fora, o Rodrigo Santos está fora, o Everson está fora, Benevenuto e João Ricardo também, todos eles por lesão. Então a equipe do Fortaleza aqui vai ter que armar o seu time, muito provavelmente vai com Breno Lopes e Daverson como titulares no setor ofensivo, né? Dois jogadores aqui que a gente pode buscar por finalizações, levando em conta aqui que o Daverson no último jogo teve 3 gols, né? Contra o Atlético Mineiro, ele foi autor dos 3 gols do empate entre 3-3 aqui do Fortaleza contra o Galo. Então é um jogador que está com a confiança em alta, tá com a flechinha para cima aí, como a gente costuma dizer na linguagem do futebol. Então é um jogador para a gente ficar de olho em finalizações ou jogador para marcar a qualquer momento aqui. São possibilidades para a gente fazer a Panther nesse jogo, tá? Como trader, eu não gosto tanto desse back ao Bahia pelo preço, tá? Eu acredito que o Bahia tem tudo para conseguir fazer um jogo de superioridade aqui contra a equipe do Fortaleza. No entanto, eu gostaria de um preço próximo ali a 1,55, 1,57. Acho que seria um valor mais interessante, então aguardar um pouco dentro do jogo para ver se o Bahia consegue colocar uma pressão muito forte no início aqui contra o Fortaleza, e aí a gente pega um back ao Bahia nesse jogo, certo? Seguindo para outro clássico do futebol brasileiro, Corinthians e São Paulo se enfrentam às 19h30 na Neoquímica Arena. Para esse jogo, o Corinthians
tem um leve favoritismo aqui pelo retrospecto dentro de casa. A equipe do São Paulo é uma das poucas equipes que conseguiu bater o Corinthians dentro da Neoquímica Arena aí nos últimos tempos, né? Então, esse é um fator que a gente pode levar em consideração também. No entanto, dentro de casa a equipe do Corinthians é sempre muito forte, né? Conta aqui com o Memphis Depay e o Yuri Alberto aqui em condição de jogo, né? Se esse jogo fosse nessa quarta-feira, provavelmente o Memphis Depay não poderia jogar, que estaria retornando aí da seleção holandesa, né? Mas nesse caso a gente tem o jogador à disposição para poder atuar contra a equipe do São Paulo. Temos a ausência do Rodrigo Garro, esse sim não vai estar disponível, pois está suspenso aqui por cartão, né? Então a gente tem aqui uma ausência importante aí entre os titulares da equipe corintiana, né? Pode ser que a gente veja aqui o Bruno Bidon aqui na posição de meio-campista, mas a gente também não se descarta a possibilidade do Dorival Júnior daqui a pouco entrar com o outro jogador aqui, o centroavante lá, o Negão, né, no Corinthians, junto com o Depay e o Yuri Alberto, recuar aqui o Memphis Depay e colocar o reserva do Yuri Alberto jogando os dois juntos aqui na mesma os dois como titulares, né, como atacantes, e recuar um pouco o Memphis Depay aqui para fazer a meia nesse jogo aqui contra o São Paulo, né? Do lado do São Paulo aqui a gente tem Luciano voltando, né, voltando muito bem. O Ferreira deve ser titular aqui, a gente tem a ausência de alguns jogadores importantes aqui na equipe do São Paulo também, né? O Enzo Dias vinha muito bem, tá fora lesionado, o Lucas Moura também tá fora lesionado. Na defesa aqui, o Wendel e o Arboleda estão fora também, André Silva está fora também, Pablo Maia está fora também, então tem vários jogadores aqui ausentes por lesão nessa equipe do São Paulo que vai ter que mexer um pouco na sua estrutura para poder colocar um time aqui para enfrentar a equipe do Corinthians, tá? Nesse caso aqui, devido ao momento das duas equipes, né, e a quantidade de desfalques, sobretudo do time do São Paulo, é mais interessante a gente buscar aqui um leia equipe visitante, tá, pessoal? Eu gosto bastante da postura do Corinthians dentro de casa, ele é um time que joga um pouco mais ofensivamente aqui quando joga como mandante o time do Corinthians, então o São Paulo deve ter mais dificuldades, até porque a equipe está bem modificada aqui em relação ao seu time titular, então o São Paulo deve ter dificuldades aqui contra o Corinthians. Eu gosto de trabalhar uma correção de preço nessa odd do São Paulo aqui a 3,40, pensando numa vitória do Corinthians ou um empate nesse confronto, ok? Para terminar, a gente tem Ceará Internacional às 21h30, um jogo muito interessante aqui que, dependendo do decorrer da rodada, pode valer muito aqui, porque nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, Palmeiras e Vitória estão empatando em 0-0, ou seja, o Vitória está encurtando ainda mais a diferença de pontos aqui, né? Se a gente pegar na tabela do campeonato, ó, a diferença do Vitória, que é o 17º, primeiro no Z4 do campeonato, é de 1 ponto pro Internacional e tá com a mesma pontuação do Santos, então o Santos ainda joga também nessa quarta-feira, dependendo dos resultados aqui de Vitória e Santos, o Internacional fica numa situação ainda mais complicada na tabela do campeonato. E o Ceará, que está na 12ª colocação aqui, precisaria, no caso de mais uma vitória, para chegar no número de 45 pontos, que é o número que não rebaixa nenhum time no Campeonato Brasileiro, tá? Então, ficaria matematicamente livre do risco de rebaixamento a equipe cearense em caso de vitória contra o Internacional aqui. Já o Inter vive uma situação aqui onde ainda depende só de si para não correr risco de ser rebaixado. No entanto, Vitória e Santos vêm jogando um futebol aqui crescente, né? Se a gente pegar o Vitória aqui nas últimas rodadas, né, vem de resultados interessantes aqui, né? Conseguiu bater o Santos por 1-0, perdeu aqui para o Corinthians e depois perdeu para o Cruzeiro, mas venceu na última rodada aqui o próprio Internacional num confronto direto aqui, onde tirou uma pontuação, né? E na última rodada empatou em 0-0 contra o Botafogo, então não foi um resultado ruim. O Botafogo é uma equipe poderosa aqui do futebol brasileiro, não conseguiu bater o Vitória, que agora está conseguindo, pelo menos agora no primeiro tempo, né, conseguiu segurar a equipe do Palmeiras. Então vamos ver como é que esses jogos
transcorrem aqui, porque isso vai influenciar diretamente no jogo entre Ceará e Internacional, tá? O Ceará dentro de casa tem um retrospecto bem interessante. Se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui como mandante a equipe do Ceará. Nas últimas 5 partidas só teve uma derrota em casa para o Botafogo, né? Empatou contra o Fortaleza dentro de casa, venceu o Fluminense dentro de casa, venceu o Santos por 3-0 dentro de casa e anteriormente havia empatado contra o Bahia também. Então a equipe do Ceará, quando joga com o mandante, até tem um retrospecto recente aí, bem interessante, apesar de ao longo do campeonato todo não ser assim uma equipe tão efetiva, né? O que pega bastante aqui é a má fase, o mau momento que vive o Internacional. O Internacional aqui nas últimas 5 partidas, 2 empates e 3 derrotas, né? Então o time tem sofrido bastante aqui, principalmente quando joga fora de casa. O treinador aí, o Ramon Dias, não conseguiu encontrar uma sustentação defensiva para esse time do Internacional, então a equipe colorada aqui vem sofrendo nos últimos jogos, né? E muito provavelmente deve ter vida difícil aqui contra o Ceará também, tá? Eu acho que a gente pode imaginar aqui um jogo interessante para gols, devido à necessidade do Internacional, mesmo fora de casa, ter que sair mais para o jogo, apesar de que o Inter tem ainda os jogos dentro de casa para poder fazer pontuação. Na próxima rodada tem um confronto direto também contra a equipe do Santos, né? Mas a linha do over 2,5 a 2,50 me parece bem interessante para a gente buscar aqui um mercado de gols nesse jogo, e um lay ao Internacional também acho interessante aqui, levando em consideração que o time do Inter daqui a pouco não queira se expor tanto, não queira sofrer gols aqui no início, então vai esperar mais, fazendo com que essa odd corrija para cima, beleza? Essas foram as minhas análises então para os jogos dessa quinta-feira. Lembrando sempre, se você quiser seguir o meu trabalho, eu tenho 2 grupos no Telegram, um grupo onde eu falo só sobre trading esportivo e outro grupo onde eu falo sobre as entradas pré-jogo, as entradas punter. Então eu separei esse conteúdo agora. Vou deixar aqui no link do vídeo os 2 canais do Telegram para você me seguir lá. E se você não tem uma conta ainda, eu recomendo que você criar uma conta na Sporting Bet, que é o parceiro aqui do canal. Se você criar uma conta através do link que está aqui na descrição do vídeo, você já recebe lá uma free bet para o Campeonato Brasileiro, para esses jogos que eu falei aqui, escolher uma partida e para poder realizar uma free bet lá no site da Sporting Bet com odds excelentes aí para essa rodada de Brasileirão, beleza? Era isso, fica aqui o recado para vocês. Lembrando sempre, é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, até lá.